sometimes be above the temperature in combination with some special papers, very heavy paper or very lightweight papers. But normally, when you try to hit these numbers, these temperatures, you're more or less on the safe side for a good bonding. So you see for the single-faced web, in this case, this would be a triple wall, but it doesn't matter. It's 65 up to 85 degrees, and for the bottom liner, 60 up to 80 degrees with cornstarch. Então, pessoal, dando continuidade ao seminário, agora vamos falar sobre as temperaturas na entrada da DF, após a AGU, a unidade de cola da AGU. Aqui nessa foto temos uma máquina que está fazendo parede tripla nessa imagem. Porém, normalmente, quando se vem do cabeçote 1, 2, ou nesse caso do cabeçote 3, a gente teria que trabalhar com temperaturas em torno de 65 a 85. Claro, em casos especiais, como papéis muito leves ou papéis muito pesados, vocês vão estar mais próximo do 85 ou mais próximo do 65. Isso seria um range seguro de se trabalhar, que é mais comum nas máquinas que a gente conhece. Na capa externa, de 60 a 80, e vocês teriam que medir exatamente nessas posições. O que vem do cabeçote na parte da capa interna, pela parte superior, e na capa externa pela parte de baixo da capa. Ok? Okay, next. So you see again, just for your information, with wheat starch, it's 5 degrees less. Então, com amido de trigo, só para informação para vocês, normalmente é 5 graus a menos. Next one. So, when we take a look at the temperatures between the last hot plate and the pulling section, so the bottom side of the board itself. So it's basically after 2/3 of the double facer, and yeah, they are very important. I think, Wanderlei, you know how to explain this template, so feel free. Yes, thanks. Yeah. Então, pessoal, na máquina de vocês atualmente, após a última chapa quente da seção de aquecimento da DF, vocês têm um sensor. Porém, tem máquinas que não tem esse sensor. Aqui a gente tem essa tabela com a grade de temperaturas que vocês deveriam trabalhar para ter, tipo, onda E, vocês produzem onda E, seria em torno de 100 a 110 graus após a última chapa quente, uma média de 105. Para onda B e D, de 105 a 115, tendo uma média de 110. Na onda C, de 110 a 120, com a média de 115. Onda A vocês não produzem, mas seria de 115 a 125. Eu não lembro se vocês produzem onda E. Apenas onda A, B, D e A, B, C e D. Vocês produzem onda A? Tá, dando segmento no E e no B de 115 a 120 e no BC entre 120 a 140. Quando a gente estava na fábrica com vocês, a gente rodou em torno de 135 o BC de vocês e rodou muito bem. Então, vocês têm que estarem trabalhando em média nessas temperaturas. Ok? Next one, Thomas. Okay. You can tell them also when they don't have the opportunity to measure this directly after the last hot plate. So the new machines, they measure it by themselves. But when they check on the outfeed, the temperature on the top side, so between the rotary shear and the last run, the upper belt, then they need to have at least 75 degrees Celsius on the inside. Then it doesn't matter if it's single wall, double wall or triple wall. When they have a triple wall, for instance, 75 on the inside, then they know
they transferred enough energy through all the layers of the board that they ensure a good bonding. Do you know what I mean? Yes, I know. Yeah. Just the 75. Então, pessoal, uma temperatura muito importante, que não está nessa planilha, é a temperatura após após a DF, entre a DF e o KQ, a tesoura de troca. Essa temperatura teria que ser em torno de 65 graus na capa interna. Por quê? Conforme vocês, não importando se vocês trabalham simples, papel simples, ou se vocês trabalham papel duplo, vocês têm que atingir essa temperatura. No papel simples, vocês vão precisar menos sistema de carga ou menos pressão de vapor para atingir. No duplo, vai ter que colocar mais sistema de carga e mais vapor para atingir esses 75 graus. Quando vocês têm 75 graus na capa interna, a capa que vem do MF, do AFP, vocês vão ter certeza que a cola no centro já está curada. Se vocês não conseguirem atingir essa temperatura, vocês vão ver que quando o papel passa na SR, muitas vezes vai grudar cola nas facas, porque a cola não está 100% seca. Então, essa temperatura entre a DF e o KQ é muito importante vocês sempre estar controlando também, não só essa última após a chapa quente. Se vocês não têm sensor, eu creio que a máquina de vocês tem esse sensor, mas máquinas que não têm, tem que estar controlando com pirômetro, para ter 100% de certeza que quando vocês têm essa temperatura, a cola vai estar seca. Ok, pessoal? Podemos continuar? Ok. Can you continue? Okay. Good. So, when we talk about the selection of the starch type, what is very important, or what are the main reasons for the starch? Because I told you now a couple of times, wheat starch is very good for high-speed corrugators, but it's very hard at some areas of this planet to get the wheat starch, so you go for the corn starch and so on. So just until here. Então, pessoal, sobre o tipo de amido que vocês vão selecionar, normalmente o que está mais disponível perto de vocês. Um exemplo, tem partes do mundo que o que é mais comum, que está mais disponível por parte de preço ou fabricação, seria trigo. Outras partes, como tem trigo e milho, daí acaba o cliente escolhendo o que é melhor para ele. So, okay, the categories are the availability. Availability, I think, is clear. It does not make sense when you have a lot of corn in your country to deliver as I said before, to deliver wheat or peas or tapioca from South America. It makes no sense. And also the pricing is very important, because we want to run as efficient and as economic as possible. And it's also a little bit about your boiler in your company, the available steam pressure. So when you only have maybe 8 bar or 9 bar, for instance, at your boiler available, you should think about wheat starch. If you can ensure a higher temperature, then it's no problem with corn or any other starch type. Vanderlei? Então, conforme falamos, a disponibilidade vai ser o que vocês têm mais perto de vocês. Tem que levar em conta, porque não compensaria vocês comprar um amido um exemplo de mandioca ou ervilha, se tem mais disponível milho ou trigo. O preço é outra coisa que os clientes levam em consideração, e também a caldeira. Por que a caldeira? A caldeira é o tipo com relação à quantidade de pressão que você pode produzir. Porque se sua caldeira tem uma alimentação de pressão, normalmente o pessoal vai optar por trigo ao invés de um outro amido que necessita mais temperatura para chegar ao ponto gel.
Ok? Okay. So the next point, auto temperature control and glue application control, gap of soft touch. Yeah, here's again the point, or it's very important. The automatic temperature control is almost required when you go for wheat starch, or when you want to be with wheat starch on the limit, because I told you the wheat starch is very sensitive with heat. So yeah, it's very easy to overheat the heat starch, and in case of you have a temperature control at your corrugator, yeah, you don't run into these problems. And the same is with the automatic glue application control, the glue curves. Apply more or less to avoid burning the starch. Então, outro ponto que se leva em consideração é se a máquina de vocês ou a máquina do cliente tem controle automático de temperatura ou de carga. E por quê? Se trabalhar com amido de trigo e você não tiver um controle automático de temperatura para sempre, conforme aumentar ou diminuir a velocidade, estar controlando, pode ter um problema, porque o amido de trigo é muito sensível à temperatura. Então, vocês podem estar queimando ele, tendo problemas de qualidade. Então, é muito importante ter gap de cola em automático e controle de temperatura em automático. Se necessitar colocar mais cola ou menos cola, com o gap em automático ele vai compensar conforme a velocidade, igual a temperatura. Conforme sobe ou abaixa a velocidade, ele vai estar compensando para manter a mesma temperatura, assim evitando o problema durante a fabricação. Next. Okay, so then the same with double wall or triple wall production. I think it's clear when you go for triple wall, we need to transfer a lot of energy through the whole board. So the wheat starch should be the first choice for triple wall at the highest possible speed of the corrugate. So in general, you can say your grades, your production mix is very important. Also the type of your glue kitchen, the type of your board you're running, and also the length of your double facer, and the distance between the double facer and the slitter scorer, because after the double facer we still have a green bond, and when we cut and score too early, it can happen that we destroy our bonding. Então, quando clientes produzem cartão ondulado de parede tripla, então normalmente eles preferem utilizar amido de trigo, devido que trabalha com a temperatura mais baixa. Então, vai ser melhor para conseguir uma boa colagem. Porque para transferir essa temperatura na DF, então você precisaria mais pressão de vapor, mais carga, e com o amido de milho ou outro amido que necessita mais temperatura, acabaria sendo um pouquinho mais difícil. Outras coisas que se tem que levar em consideração é o tipo de grades que vão ser produzidas. Se é mais papel simples, mais duplo ou mais papel triplo. Também se deve levar em consideração, na hora que vai escolher o tipo de amido, é a distância que vocês têm entre a DF e a ECR. Porque após a DF, ainda o papel está curando a cola, onde vocês precisam medir os 75 graus. Se vocês têm uma mesa muito curta e ele ainda está com a colagem verde, essa cola vai grudar nas facas e vai destruir toda a colagem, porque com a cola grudada nas facas, ela vai fazer um esforço maior, vai ter um estresse maior nas laterais do cartão e abrindo a colagem porque ela não secou. Ok? Okay. So then, next. Yeah, the availability. So here we go a little bit more in detail about the points we were talking about. We can make it a little bit more fast, but here you see the regions where the most common starch types are. So Europe, it's wheat or corn. In the US, mostly corn. Asia, mainly tapioca, and also some corn. In South America, it's also mainly corn. Então, pessoal, aqui, só para complementar, a gente mostra nesse slide algumas regiões no planeta e os tipos de amido que é mais comum. Na Europa, trigo e milho. Nos Estados Unidos, mais milho. Na Ásia, é mais mandioca
e alguns tipos de milho. Na América do Sul, que é a nossa região, é mais comum milho. Também, em geral, o preço, o pessoal avalia o preço, e o trigo, ele acaba sendo mais barato do que o amido de milho. Nativo também é mais barato do que o modificado. E sempre tem que avaliar a capacidade da caldeira. Quando vai selecionar o tipo de amido que vai ser utilizado. Mas você não disse que escreveu. Se a capacidade é baixa, um exemplo tipo 10 bar, o mais recomendado seria trigo e tapioca. Ok? Okay, so then with the pricing, the first sentence here, in general, wheat is cheaper than corn, is not 100% correct anymore, because I got at the beginning of this year some price information from Roquette, a huge starch manufacturer, starch supplier, and they said in the last couple of years they equaled it out. So you can say wheat has the same price than corn, but in history it was basically like this. And for sure, native starch is also cheaper than modified, because this is clear. For modified starch, you need to invest energy, invest money to get modified starch. Então, pessoal, ainda sobre o preço, só para deixar mais claro, conversando com alguns provedores de amido, ele comenta que agora já não é mais, o de trigo já não é mais tão barato do que o milho, o preço já é igualado, porém ainda continua sendo o nativo mais barato do que o modificado, porque o modificado você precisa investir energia, investir dinheiro para poder modificar ele, então com certeza ele acaba sendo mais caro. Ok, next. Okay, with the steam pressure I explained already, or I think you also with the 10 bar, so we can skip this. But one more little information, in the history it was quite common to use potatoes also as a starch source. But it was not subsidy by the European Union anymore, so basically supported by the government. And so it's price-wise not interesting anymore. And on the other side, it makes more sense to eat the potatoes instead of making starch for cardboard out of it. So this is the reason why you don't see potato starch very much. Então, sobre a pressão da caldeira, eu já tinha comentado, se vocês têm uma caldeira em torno de 10 bar, é mais recomendado trigo e tapioca. E uma nota para vocês, antigamente se utilizava muito amido de batata, porém agora, devido ao preço na Europa, eles já não utilizam mais, eu creio que no Brasil também. É mais viável ter batata só para alimento do que para fazer amido, para a fabricação de papelão ondulado, devido ao preço atual. Okay, Thomas, next one. Good. So then the running speed is very important. So up to 200 meters per minute, it doesn't really matter what kind of starch type you use. Everything is bonding. But above 200 meters, modified starch is recommended and should be your first choice. Above 300 meters, you should start to think about wheat starch, depending to the upgrades and options in your machine. And for the heavy board, modified wheat is the first choice. Então, quando falamos de escolha de amido, relacionando ele à velocidade, até 200 metros por minuto, qualquer tipo de amido serve. Não importa muito, qualquer um deles vai colar. Acima de 200 metros por minuto, a recomendação é usar amido modificado. Acima de 300 metros por minuto, se recomenda utilizar amido de trigo, devido ao ponto gel dele ser mais baixo. E para papéis pesados, também se recomenda amido de trigo mais modificado. Okay, next one. Okay, so the next we also explained already. So the auto temperature control, if not cornstarch because it's less heat sensitive,
and for the double triple wall, the modified wheat starch because of that heat sensitivity. Então, também falando, abordando sobre velocidade, o sistema de controle de temperatura é muito importante, em automático, e gap também, de cola em automático. Conforme vocês aumentam a velocidade, ele vai incrementar sistema de carga e temperatura para manter a mesma sistema de carga para manter a mesma temperatura ou abraçamento nos pH, vai abrir ou fechar o gap para manter a mesma qualidade de colagem no cartão. E se vocês vão rodar, se rodam muito papel duplo ou papel triplo, parede tripla, ou papéis muito pesados, recomendação é utilizar amido de trigo modificado. Next one. Okay. So then type of the board, modified starch. Yeah, we can skip this. We already talked about short distances weak because of the faster bonding. We can skip this. So, and here is basically a summary of the day, because this is our last slide right now. So what we can have to consider or never forget, wheat has a lower gel point than corn. The glue kitchen, when it's equipped with a gel dip, also with a corn low gel point, can be achieved in this case, but you can forget this because you don't have a gel dip. By optimizing the caustic borax ratio, we can speed up or slow down the green bond. And corn is more forgiving than wheat when we talk about heat. So the wheat starch is very sensitive in case of burning, maybe just until here. Wanderlei? Yes. I have a question. What is gel dip? Gel dip. This is a special way to, it's like a high shear or gel dip. It is a special glue like application and special type of kitchen. So, but that's why I said you can forget this point. They don't have gel dip, so okay. This is very rare. Not a lot of customers have this. Ok. Então, pessoal, esse seria o nosso último slide sobre fabricação de cola. E aqui tem umas notas que vocês não podem esquecer. Amido de trigo tem um ponto gel menor do que amido de milho. Aqui o segundo tópico é se a cozinha de cola de vocês fosse equipada com gel dip, uma ferramenta que está controlando o ponto gel, ou checando o ponto gel para amido ou de amido de trigo ou milho, teria que ter alguns pontos que se devem levar em consideração. Como vocês não têm, vai ser pulado. Outra coisa, sempre otimizar o uso da soda cáustica, do bórax, relacionado à velocidade, aumentando a velocidade e diminuindo o green bond, a colagem verde. Nunca esquecer que o amido de trigo é mais sensitivo ao calor do que o amido de milho. Okay, next one. Okay, so exactly for these reasons I told you, or the audit points I told you the whole day, we as BHS, we cannot say this is the correct formula for you when we do a training, online training like this, or this is the correct recipe, this is the correct formulation. This is not possible. This must be done on site in cooperation with the technician from the starch supplier, and also with the responsible person from the customer, and maybe in cooperation with BHS. But I think it's clear for us, it's in front of the laptop, it's not possible to give you the correct recipe. We can give some advices, but it depends to the paper, to the conditions, to the environment, and a lot of factors.
Então, a seleção do amido e da fórmula que vocês usam internamente sempre deve ser monitorada interno. Se vocês escolherem por amido modificado, ele tem uma melhor performance e menos consumo, uma viscosidade estável, e normalmente vocês têm que estar checando o ponto gel com o teste de e também checando o teste de iodo no papel por toda a largura de trabalho que vocês utilizam na onduladeira. Resumindo, aqui foi passado informações sobre a fabricação, sobre o método de Stanhal, sobre pontos de soda cáustica, falando sobre bórax. Porém, qualquer modificação que vocês queiram fazer, vocês têm que verificar com o fornecedor de amido de vocês ou com a pessoa interna da companhia que é responsável pela cola. Nós somos BHS, a gente está aplicando esse seminário, porém, aqui olhando para a tela do monitor, passando para vocês os conceitos de cola e de amido, não tem como a gente modificar e garantir uma fórmula para vocês. Então, sempre que vai mudar algo, sempre tem a pessoa responsável do cliente e o provedor de amido. Ok, Thomas? Okay, so and then we can also say that with modified starch we have a better bonding performance in combination with the lowest glue consumption compared to native starch. I said this. Ah, you said this already. Yes. Okay, perfect. And then last but not least, it's very important because we wanna we wanna be able to repeat our results. So therefore, we need a stable viscosity. Stable viscosity we can only ensure when we check the viscosity, when we check the gel point, and also check the iodine pictures. So doing all this stuff is a must for a good quality. Uma vez mais, porque é muito importante, pessoal, sempre vocês têm que estar checando viscosidade, ponto gel e fazendo testes de iodo frequentemente, porque isso é muito importante para vocês terem uma boa qualidade. Ok? Okay. So, and at this point, thank you everybody. You survived the first day. We are finished for today. I hope you guys were kind of satisfied. I know it's a very dry topic, but if you have any remarks, feel free to ask. Feel free to speak right now. Just tell us what we can do better or what we can change. Então, So, yeah. pessoal, isso foi tudo para a parte de cola. Vocês sobreviveram ao primeiro dia do CTS. Agora acabou a apresentação. Se vocês têm alguma pergunta, querem comentar algo, fiquem à vontade para fazer isso nesse momento. Ou finalizamos por hoje. Eu tenho uma pergunta para o Thomas. Se algum cliente da BHS também possui algum melhorador de cola, tipo algum melhorador, um aditivo que melhore a performance da máquina, e tipo, se esses aditivos realmente funcionam e se aqui a gente está tentando colocar um aditivo fazer um teste com um aditivo da Beauregard, chamado Exilva, e daí eu queria saber se ele tem experiência com algo assim. Tá, mas esse aditivo seria para melhorar penetração. Esse aditivo não tem nada a ver com resistência à água, correto? Isso, só para melhora de performance da cola. Okay. Hey Thomas, he asked about some additives for increase bonding performance. Now they are testing one additive inside the Irani for test increase the bonding performance. Do you have experience with these additives?
I'm honest. I never tried additives to increase the bonding performance by side. All this stuff we discussed today. So I know only with borax, the ratio, playing with this, but special additives I've never seen so far. But does not mean that they don't work. So would be nice to know. Give me your feedback. Então, Diógenes, ele não conhece nenhum aditivo, ele normalmente conhece as fórmulas mais comuns e ele não sabe te dizer se isso vai melhorar ou não, porém, quando você tiver essa resposta com esse aditivo que você está testando, seria legal se você possa compartilhar isso com ele. Qual foi a melhora? Porque ele não conhece. Legal, obrigado. A gente não começou a testar ainda, vai um tempinho ali ainda para começar a testar, para o produto chegar aqui para a gente começar a testar. They wait to the product, the additive arrive in the company. They don't test at the moment. When he has the answer, he gives information to you. Yeah, but it's very interesting. No, really, it's very interesting, especially for high-speed machines. So yeah. What kind of machine is it or which Irani company is it? Which is it Sao Paulo or? É Santa Catarina mesmo. No, Vargem Bonita. From Vargem Bonita. Okay. Okay. Yeah, then okay. Yeah, would be interesting to know. Ele falou que é interessante ele saber. General, ask them how is it running in Vargem Bonita. Como vocês... Ele perguntou como vocês estão rodando atualmente na Irani Vargem Bonita. Estão tendo algum problema com colagem? Estão tendo algum problema com limitação de velocidade com a cola atual? A gente, lá no início, a gente teve aquele problema lá com a espuma, né? Mas a gente foi testando um anti-espumante aqui da Cider Tech e ele corrigiu o problema. Tipo, a gente está utilizando o anti-espumante principalmente ali na forradeira, ali no GU, e tipo, resolveu o problema. Tipo, ainda tem um pouco de espuma, mas resolveu. Mas vocês estão conseguindo produzir em altas velocidades ou estão tendo uma alimentação? Porque quando ele estava aí, foi conseguido chegar à máquina 350, 300, em algumas qualidades. Olha, para tu falar assim, se tem limitação em alguma composição, não sei te dar essa informação, mas tipo, a gente consegue chegar em velocidades, na velocidade máxima em algumas composições. They achieve the maximum speed in some orders, and you remember about the phone in the past, in the last visit. Now they use a anti-phone for another supplier, and solve this problem. Now it's better than the past. Perfect. Okay. Simon, pergunta? Viu, na verdade, assim, a questão da velocidade foi corrigida totalmente ali, quando eles passaram a usar o aditivo. O que vem acontecendo muitas vezes é um pouco de aquecimento na máquina, que afeta lá na frente, naquela questão que você falou ali do papelão, ele ficar abrindo na lateral. Por isso que percebemos algumas coisas que foi retido chapa por conta disso. Mas foi em relação à temperatura de saída, né? Agora, em questão de cola, vem trabalhando super bem, turma. Tá, mas essa abertura na lateral, vocês chegaram a ver se não está relacionada a ter cola nas facas, ou o ângulo da faca, a faca já perdendo a fiação, que também isso é muito importante. Se a faca não está com o ângulo bem afiada, a aresta de corte dela, ela acaba abrindo na lateral. Ou se ela não... Isso, Vanderlei. Foi constatado que teve algumas chapas, alguns momentos que sim, era a faca em questão, mas teve outras que era realmente resíduo de cola
na faca. Ela estava já bem impregnada e não fazia o corte. Então, quando é resíduo de cola na faca, vocês têm que se atentar muito a essa temperatura entre a DF e o KQ, se vocês estão atingindo os 75 graus. Porque isso significa, se vocês têm cola na faca, significa que ela chegou ainda muito verde na SR e essa cola foi transferida para a faca porque ela não estava curada. Então era essa questão que teria sido levantada a primeira vez. Agora, com a modificação da cola que nós fizemos atualmente ali atrás, já não ocorre mais isso. Eu tava me atentando ao ponto quando você falou ali sobre esse tempo de cura, que era o que realmente fazia nós perder velocidade. Okay. They had a problem a few weeks ago, or few months ago, about open the cardboard on sides. They had glue in the knife because the green bond. Now the slitter scorer. In the slitter scorer, yes. Now they adjust the glue recipe and more temperature. They solved the problem. Perfect. Yeah. Yeah, but this 100% correct. It was too much green bond in the slitter scorer. Wrong recipe or too less heat. Então, quando vocês têm esse problema de pegar cola na faca, exatamente, ou vocês têm uma formulação de cola inadequada, algum problema que precisa ser ajustado na cola, ou vocês estão usando pouca temperatura e ela não secou, ela não teve tempo suficiente para secar antes de chegar na SR. Daí o pessoal o que faz? Ou tem que aumentar a temperatura para atingir os 75 graus, ou muitas vezes o operador não se atenta e baixa a velocidade da máquina, para dar tempo de cura. Ok? Hora de usar a pirâmide. Tranquilo, obrigado. Ok. Mais perguntas ou finalizamos por hoje, pessoal? I believe they don't have more questions. We have the whole week left, so I'm sure there will be more questions when we talk about the board itself. So now everything is fine. I would say let's finish for today one more time. Thank you that you have been here, all of you guys, and just tell me when we can start tomorrow, same time, I guess, or shall we make 10 minutes later, 15 minutes until everybody's here? This is up to you now, Wanderlei. You can make the decision when we start tomorrow with them, ok? Ok. Então, pessoal, por hoje vamos encerrar. Se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês querem perguntar, vocês podem anotar. Ainda a gente tem mais 3 dias pela frente. Ele gostaria de saber, amanhã começamos no mesmo horário ou esperamos uns 10, 15 minutos a mais, como hoje, para todo o pessoal chegar? A gente está com um problema de atraso de ônibus, então é importante começar aí por 8h20, 8h25. Seria melhor, tá? Okay. They have a problem with transport, external transport. The better way is start tomorrow around 8:25. 8:20, 8:25. There's no problem. Ok? Então, pessoal, sem nenhum problema. Começamos amanhã às 8h25, então. So it's basically 25 minutes later. Yes, 25 minutes later. No, that's fine. That's completely fine for me. Nenhum problema, a gente começa às 8h25 para ele, tá ok. Então, até amanhã, pessoal. Bom descanso. E qualquer coisa, vocês tiverem mais alguma pergunta, vão anotando para aproveitar os 3 próximos dias. Wanderlei, Sim. eu comentei que eu ia encaminhar a lista para a Luciane, eu encaminhei ali logo depois que deu tudo certo aqui. Então só confirma com ela se deu tudo certo. Eu solicitei uma troca também de participante. Só pode confirmar com ela se ela recebeu todas essas informações. Eu confirmo e te dou a resposta amanhã de manhã.
Pode Beleza? ser. Uhum. Obrigado. Tá bom. De nada, tchau. Tchau. Ok, nos vemos amanhã. See you tomorrow, Thomas. Have Okay, a nice night. perfect. You too, guys. Have a nice day. I'm finished for today. Okay, bye, guys. Vai. Tchau, pessoal.